nós precisamos ter em mente que o nosso Deus vai começar a preparar a sua igreja para passar pelo período mais escuro da história da humanidade. Se você conversar com a maior parte dos cristãos, você vai perceber que a maior parte dos cristãos piedosos que nós conhecemos não estão se importando com o período da aflição, ou eles estão com aquele discurso dizendo que não importa falar sobre o final dos tempos. O mais importante é que todos nós vamos para a glória, todos nós estaremos com o Senhor, todos nós subiremos. Quando na realidade a palavra de Deus nos mostra outras coisas. Principalmente os profetas vão nos direcionar para que a igreja esteja se preparando, porque o período de aflição, da aflição que essa terra passará, exigirá que essa igreja tenha vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus e esteja em comunhão, que os santos estejam em comunhão. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje, mais uma vez, nós vamos falar a respeito da igreja no deserto. Se eu não me engano, esse é o 5º ou 6º vídeo da série. Nós colocamos outras mensagens na frente, mas esse é mais um vídeo da série a respeito da igreja no deserto. Todas as situações que o Israel da antiga aliança viveram, a igreja de Jesus Cristo também viverá. A doutrina pré-tribulacionista é uma doutrina, é um ensino que desprepara a igreja para o tempo do fim. Esse é um dos grandes motivos que a maior parte dos cristãos vão dormir. Esse é um dos principais motivos que nós vemos as virgens prudentes dormindo junto com as virgens imprudentes, porque a igreja está sendo despreparada para o período do deserto. Você sabia que agora a igreja de Jesus Cristo, assim como o Israel da antiga aliança, estará sendo enviada ao deserto dos povos? Deus estará enviando a igreja para o deserto, lugares ermos, lugares isolados, fora da vista desse monitoramento mundial, porque essa igreja receberá algo especial do Senhor no deserto. A igreja de Jesus Cristo terá os seus 2 espias, mais uma vez. A igreja de Jesus Cristo será enviada ao deserto, porque Deus espiritualmente estará conduzindo esses espias para espiar a terra, para espiar e provar dos bens do mundo vindouro. Não está entendendo o que eu estou falando? Então fica comigo até o final do vídeo, porque esse é mais um vídeo da série sobre a igreja no deserto. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a plataforma aqui do YouTube abriu a possibilidade dos irmãos estarem ajudando esse canal de maneira financeira. Agora você pode contribuir financeiramente com o canal, se tornando membro do nosso canal e fazendo uma contribuição mensal, se tornando membro deste canal. E como que isso funciona? Você entra aqui no link que tem aqui, tem um acesso aqui para se tornar membro do canal, e você pode escolher um dos valores e contribuir mensalmente para que possamos melhorar a qualidade do nosso canal. Queridos, vocês sabem que não é o nosso objetivo aqui prosperar financeiramente com esse canal. Na realidade, esses recursos financeiros vão nos abrir a possibilidade de ter um áudio, de ter um vídeo de melhor qualidade e quem sabe futuramente gravar vídeos todos os dias, porque eu preciso dividir o meu tempo na gravações dos vídeos e também no meu trabalho secular. Então você que pode nos ajudar financeiramente, por favor, se torne membro do canal, faça a sua contribuição mensal e nos ajude na parte financeira, combinado? Sem constrangimento, fique tranquilo, se você não pode ajudar financeiramente, fique em paz, todos são bem-vindos aqui em nosso canal, combinado? Vamos para o tema do vídeo, nós estamos falando a respeito da igreja no deserto. E você que não conhece o ensino das 2 casas de Israel, você precisa ter em sua mente. O ensino das 2 casas de Israel, que é um ensino que nós estamos falando aqui há muito tempo, é um ensino base para que você compreenda as profecias mais importantes da palavra de Deus. Não tem como você conhecer as principais profecias, principalmente a respeito do fim, se você não conhecer o ensino das 2 casas de Israel. Esse é um ensino base, por isso, mais uma vez, eu vou deixar o link aqui dos vídeos falando sobre esse ensino tão importante. Nós vemos na palavra de Deus que Deus estará guiando a sua igreja para o deserto. O profeta Ezequiel ele vai dizer que, mais uma vez, o Israel será enviado ao deserto dos povos.
Só que o profeta Ezequiel, ele está direcionando essa profecia para a nova aliança, para o Israel da nova aliança, o Israel da promessa. E nós vemos também o profeta Oséias dizendo: olha, vocês que descendem das duas casas de Israel, vocês que fazem parte da nova aliança, vocês serão enviados ao deserto, porque o Senhor estará falando ao coração da igreja no deserto. Vai lá comigo em Oséias, Oséias capítulo 2, nós vamos ler os versículos 14 e 15, que diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Você precisa conhecer o contexto aqui para quem o profeta Oséias está falando. Você vai ver no capítulo 1 o profeta Oséias direcionando essa profecia para as duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Efraim. E você que conhece o ensino das duas casas de Israel sabe muito bem que a profecia está sendo direcionada para a igreja de Jesus Cristo no tempo do fim. E essa profecia fala a respeito dessa igreja sendo enviada ao deserto, porque Deus estará preparando essa igreja no deserto dos povos. Como o profeta Ezequiel fala em Ezequiel capítulo 20, como nós vemos na palavra profética e poética de Cantares, capítulo 8, aquela mulher que está subindo do deserto para encontrar com seu noivo. Aqui, o profeta Oséias, ele está direcionando essa profecia dizendo: assim como o Israel da antiga aliança foi tratado no deserto, o Israel da promessa, o Israel da nova aliança, constituído por judeus e gentios, as duas casas de Israel, as duas testemunhas, esse Israel também será levado para o deserto, só que agora para o deserto dos povos, para lugares ermos, para lugares onde a vista da serpente, o monitoramento mundial não pode alcançar. Olha aí o versículo 15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. O texto, quando cita o vale de Acor, está falando sobre um vale de aflição, ou um vale aonde um povo estará sendo ali afligido e confrontado. Quando ele cita o vale de Acor, ele está falando a respeito de um lugar onde um povo será afligido, mas esse povo será guardado e protegido porque Deus estará provendo a esperança nos corações daqueles que estarão neste período da aflição. Portanto, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Você consegue notar aqui nesse versículo 15, mais uma vez ele dizendo que ela será obsequiosa ou ela será recíproca, assim como o Senhor tem cuidado, tem tratado de sua igreja. Essa palavra difícil aí, obsequiosa, que foi traduzida no português, é basicamente o profeta dizendo que assim como Deus tem sido cuidadoso, tem sido zeloso com sua noiva, com a sua igreja, essa noiva, essa igreja que será tratada no deserto, ela também será cuidadosa com aquilo que é importante para o seu Senhor. No deserto será o momento em que essa igreja estará sendo preparada para ser uma só carne com o seu Senhor, como eu falei nos últimos vídeos. Agora, esta mulher que será obsequiosa, esta mulher que estará sendo única, que será recíproca com seu Senhor, esta mulher, ela será tratada no deserto e o texto diz: como no dia em que subistes da terra do Egito. Você consegue ver o paralelo que o profeta está fazendo? Ele está dizendo, olha, assim como o Israel da antiga aliança foi tratado no deserto, assim como a mulher, ela foi tratada no deserto, essa mesma mulher agora será tratada no deserto dos povos. Deus está nos mostrando que existe um paralelo, que existe a questão da sombra. Você sabia que as situações que o Israel da antiga aliança viveram eram sombras, eram figuras, eram modelos que nos mostram o que a igreja passará no final dos tempos. Então o texto está dizendo, assim como nos dias da sua mocidade, assim como na época em que você foi tratada, que eu tratei com vocês na época no deserto depois de sair do Egito, agora você também será tratada em outro deserto. Então, assim como a igreja, como o Israel da antiga aliança, como esta mesma igreja que tem sido tratada ao longo das gerações em desertos, mais uma vez a igreja de Jesus Cristo será levada ao deserto.
Esse é um caminho para mostrar que a igreja estará na grande tribulação. Existem vários caminhos. Nós podemos usar as cartas de Paulo, nós podemos usar vários textos, o ensino das duas casas de Israel, como estou mostrando aqui. Nós temos o ensino das 7 festas do Senhor. Todos esses ensinos nos mostram que a igreja estará no deserto no período da grande tribulação. A doutrina pré-tribulacionista não tem respaldo bíblico. Só que nós precisamos investir tempo para saber que é dessa maneira. E aí muitos vão dizer, não, mas isso não é importante, esse é um assunto periférico que não é tão importante. Será? Se um exército vai participar de uma guerra, será que esse exército não precisa se arregimentar, não precisa se preparar com as armas para aquela batalha? Muitos cristãos vão sofrer no deserto, vão querer voltar para a terra da escravidão, que será o período em que o sistema babilônico estará controlando todo este mundo. O sistema babilônico, o sistema egípcio, o sistema assírio, as 7 cabeças, a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, estará governando este mundo através do sistema babilônico. E muitos cristãos serão enviados ao deserto para serem tratados, mas eles vão querer voltar para a terra da escravidão. Vamos ver algumas semelhanças que a palavra de Deus nos mostra e dá fortes indícios, nos dá muitas direções, nos mostrando de uma maneira até engraçada, queridos, como Deus deixou tudo certinho para que nós fizéssemos esses paralelos. Primeiro, vai lá comigo em Números capítulo 13. Números capítulo 13, nós vamos ler apenas alguns versículos de Números capítulo 13, só para você ver como Deus deixou em sua palavra. Você lembra que eu falei a respeito do ensino das duas casas de Israel? Então, aqui em Números capítulo 13, nós vamos ver como Deus deixou claríssimo que a igreja estaria passando pelo deserto. Eu acabei de ler para você um texto de Oséias dizendo assim, olha, assim como vocês passaram pelo deserto, assim como a igreja, assim como essa noiva que está sendo preparada, assim como ela passou pelo deserto lá na época do Egito, essa mesma mulher, esta mesma noiva agora, na nova aliança, estará passando pelo deserto dos povos. Foi assim que o profeta Oséias disse, ou seja, declarando que essa igreja passará novamente pelo deserto. Nós precisamos olhar para o Israel da antiga aliança para saber o porquê e como essa igreja estará passando pelo deserto. Números capítulo 13, lê comigo primeiro os versículos 6 e depois o versículo 8. Diz assim, Números capítulo 13, vamos ler os 3 primeiros versículos e depois o versículo 6 e o versículo 8. Versículo 1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aqui, muito simples de entender, Deus dando a direção para Moisés, para que ele pegue cada representante das 12 tribos de Israel para enviar e espiar a terra prometida. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Grava bem isso, 12 espias estão sendo enviados do deserto para espiar a terra prometida. E você precisa ter em mente que, mais uma vez, o nosso Deus estará enviando a igreja para o deserto e através dos espias, você vai entender o paralelo, através dos espias, esses espias estarão provando dos bens do mundo vindouro. Irmão Paulo, o que seria provar dos bens do mundo vindouro? O mundo vindouro é aquilo que Deus está preparando desde a eternidade passada, desde a fundação do mundo. Você sabe muito bem que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo físico. E o que isso significa? Significa que quando nós vemos o poder de Deus agindo aqui nessa terra, nós estamos provando dos bens do mundo vindouro. Quando nós vemos curas instantâneas, quando nós vemos maravilhas, o Senhor cumprindo maravilhas aqui nessa terra, nós estamos provando dos bens do mundo vindouro. Quando Deus estiver enviando os 12 cabeças ou os espias para a terra, ele estará com a igreja no deserto e algumas pessoas serão levantadas no deserto dos povos, mostrando ali a prova
de que aquilo que Deus tem preparado, a terra prometida, que é o momento em que nós seremos glorificados com o nosso Senhor, existem bens vindouro. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, eu me incluo nisso, eu espero que eu possa provar também desses bens vindouros, né, dos bens do mundo vindouro, que são as maravilhas do Senhor quando Deus, ele rompe essa lei natural e ele age com poder e graça aqui nessa terra. A igreja, quando ela estiver no deserto dos povos, a igreja estará profetizando, muitos servos do Senhor serão enviados para grandes centros, muitos servos do Senhor serão mártires, mas o que nós precisamos entender é que, fazendo um paralelo com esse texto de Números capítulo 13, eles provaram de um fruto natural. Eles entraram ali para espiar a terra e eles viram os benefícios daquela terra. Só que a igreja que estiver sendo enviada para o deserto dos povos, essa igreja não provará, ou os espias não provarão de um fruto literal. Os espias provarão dos bens do mundo vindouro. É quando você pega um fruto daquela terra e você só prova dizendo, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não viram, aquilo que jamais subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para os seus servos. Quando a igreja de Jesus Cristo estiver profetizando as catástrofes aqui nessa terra, quando as duas testemunhas do Senhor estiverem profetizando e as coisas estiverem acontecendo, essa igreja estará provando do fruto da terra prometida. Essa igreja estará provando dos bens do mundo vindouro. Olha só, então, o versículo 3 diz, enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Mais uma vez eu li o versículo 3 e você precisa entender, nós falamos sobre o ensino das duas casas de Israel. Você vai ver Tiago capítulo 1, você vai ver Romanos capítulo 11, você vai ver ali, Efésios capítulo 3, nós vemos vários textos nos mostrando que nós somos o Israel da promessa. Nós fazemos parte das 12 tribos de Israel e o ensino das duas casas de Israel justamente nos direciona para entendermos isso. Agora, queridos, as 12 tribos mais uma vez serão enviadas ao deserto, a igreja de Jesus Cristo será enviada ao deserto, e nós vemos, queridos, que Deus ele confirma o ensino das duas casas de Israel lá na antiga aliança. Ainda em Números capítulo 13, olha o que diz o versículo 6 e o versículo 8. O versículo 6 diz, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Presta atenção, Calebe era da tribo de Judá. Olha o versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Olha só, da tribo de Efraim, Calebe da tribo de Judá e Oséias da tribo de Efraim. Mas peraí, quem que é esse Oséias? Olha o versículo 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Josué e Calebe são homens que representam as duas testemunhas, as duas casas de Israel, como nós temos falado aqui ao longo desses anos. Você precisa entender que quando o texto bíblico nos mostra que dois espias específicos, e você conhece muito bem a história de Josué e Calebe, foram os únicos que vieram com um relatório positivo aos 12 cabeças ali, quando eles foram enviados para espiar a terra, foram os únicos dois que vieram com esse relatório positivo. Justamente um homem da tribo de Judá e o outro homem da tribo de Efraim. Você lembra o que significa no ensino das duas casas de Israel? A tribo de Judá e a tribo de Efraim? A tribo de Judá que representam os judeus, e você conhece muito bem a história, todos aqueles que vieram da linhagem de Davi. Você conhece muito bem o ensino das duas casas de Israel e sabe muito bem que nós, os gentios, fazemos parte da tribo de Efraim, ou da tribo de Israel, do Reino do Norte. O ensino das duas casas de Israel nos mostra que este texto de Números capítulo 13 e na verdade todo esse período em que o Israel da antiga aliança estava no deserto, esse texto nos mostra que essa é mais uma sombra para que a igreja entenda e perceba o que ela vai estar passando no período em que ela estiver na grande tribulação, no deserto. Agora olha o texto, continua aí em Números capítulo 13. Números capítulo 13, agora nós vamos ler dos versículos 25 até o versículo... Vamos ler até o versículo 31. Diz assim, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Olha só, os 12 cabeças das 12 tribos de Israel, eles estão aonde? Voltando de espiar aquela terra. E quando nós vemos
esses 12 espias, que eram os cabeças de cada tribo, nós vemos que esses 40 dias representam 40 jubileus. Eu não sei se você lembra daquele texto de Levítico, capítulo 25, quando a palavra de Deus nos mostra como era celebrado o ano do jubileu. A cada 49 anos, acabava ali um ciclo, e no 50º ano, ou no ano de número 50, era celebrado o ano do jubileu. Se você fizer as contas, 40 vezes 50, que representa o ano de jubileu, nós chegaremos a 2000 anos, que é o período em que a igreja está vivendo. Agora, talvez você se pergunte, tá bom, irmão Paulo, por que você usou o número 50 ou usou esse tempo do ano do jubileu? Porque o ano do jubileu justamente representa o ano aceitável do Senhor, que é quando nós alcançaremos a nossa terra prometida, que é o reino de Jesus Cristo aqui nessa terra, que é o reino que nós esperamos, que é o reino vindouro. Então, queridos, quando nós falamos de alcançar a terra prometida, nós estamos falando o quê? Da volta de Jesus aqui para essa terra, quando nós seremos glorificados e seremos reis e sacerdotes e reinaremos com o nosso Senhor. Nós estamos esperando hoje a terra prometida, e essa terra prometida será o momento em que o nosso Deus estará reinando com seus pés no Monte Sião e a igreja estará reinando com ele. Quando nós olhamos para esse texto que está aí na tela, nós vemos que até os números favorecem, nos indicando que ao longo desses 2000 anos, a igreja tem sido preparada, provando alguns dos bens do mundo vindouro. Quando nós vemos as maravilhas do Senhor, dons espirituais, quando nós vemos curas, quando nós vemos o mundo espiritual agindo nesse mundo natural, nós estamos provando um pouquinho do fruto ou dos bens do mundo vindouro, do mundo que se aproxima, do reino de Cristo, a glória do Senhor que encherá toda essa terra. Continua aí no texto, perdão, agora no versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Aqui na época de Moisés, os 12 espias vieram literalmente mostrar o fruto daquela terra. E eles chegaram ali com um relatório, cada um com um relatório, e eles vieram mostrando o fruto para Moisés e Arão. Olha, realmente é uma terra que mana leite e mel. E é justamente o que a igreja está vivendo no tempo que nós estamos aqui. É claro que no período da grande tribulação, nós provaremos muito mais dos bens no mundo vindouro. A igreja estará sendo revestida da unção que estava sobre Moisés e sobre Elias, uma unção de palavra, uma unção com a capacidade de profetizar aquilo que está escrito na palavra, a unção de Elias, que é a unção profética, que profetiza a respeito das coisas que vão acontecer. Maravilhas, curas, milagres, catástrofes estarão acontecendo nessa terra, porque a igreja de Jesus Cristo estará provando desse fruto, que são os bens do mundo vindouro, que são os bens do mundo espiritual, que é onde Cristo vive. Agora, continua lendo o texto aí. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. As duas testemunhas do Senhor estarão com esse fruto. Estarão vendo, olha, realmente, nós estamos sendo sustentados aqui no deserto. Olha, realmente, nós estamos provando da terra prometida. Nós estamos provando bens da terra prometida. A igreja de Cristo, principalmente as duas testemunhas, estarão mostrando ali o fruto o fruto do mundo vindouro, os benefícios do mundo espiritual, do mundo vindouro, quando Jesus Cristo estiver reinando aqui nessa terra. A igreja estará glorificada e nós viveremos na plenitude do Senhor, quando o conhecimento do Senhor encher toda essa terra. Agora, nós precisamos entender que aqui, na época de Moisés, eles estavam mostrando para Moisés e para Arão um fruto literal. Só que a igreja de Cristo estará mostrando o quê? Um alimento espiritual, ou os bens do mundo vindouro. Olha o versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak.
Eles começaram a dar aqui um relatório negativo. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Mais relatórios negativos. Nós estaremos vendo isso quando a igreja estiver no deserto dos povos. As testemunhas do Senhor estarão ali com um relatório positivo, dizendo: o Senhor está cumprindo sua palavra, o Senhor está nos mostrando maravilhas. A igreja de Jesus Cristo estará ali, estará diante da igreja de Jesus Cristo no deserto. O fruto do mundo vindouro, né? Os bens do mundo vindouro, as maravilhas, a igreja estará sendo sustentada, porque esse mundo estará sendo monitorado e somente comprará, somente poderá vender aqueles que tiverem a marca da besta. A igreja não estará sujeita ao sistema desse mundo, e Deus estará sustentando, trazendo alimento a essa igreja, provendo alimento para a igreja. A igreja estará provando dos bens do mundo vindouro, dessa nossa terra prometida, aquilo que nós estamos esperando, da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. As duas testemunhas estarão com um relatório positivo, mas vão existir muitas pessoas no deserto dos povos que vão estar dando relatórios negativos. Olha, as pessoas que estão lá no sistema da besta estão comendo, estão comprando, estão vendendo, têm suas vidas, têm suas casas, podem acessar a internet e nós não. Porque a igreja estará sendo conduzida ao deserto para ser tratada. Deus receberá uma noiva limpa, lavada pela água da palavra. Deus estará recebendo uma noiva vestida de linho finíssimo. Só que essa igreja precisa ser preparada no deserto. Olha o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aqui nós estamos vendo Caleb se levantando. Você lembra Caleb? Caleb era da tribo de Judá. Caleb, nessa passagem, representam os servos do Senhor que vieram da linhagem de Judá, que faz parte das duas testemunhas, que faz parte das duas casas de Israel, um remanescente dos judeus que estarão sendo levantados no período da grande tribulação, dizendo: ei, vocês não podem aqui no deserto ficar murmurando. Os nossos pais, na época de Moisés, murmuraram. Agora nós que estamos aqui no deserto dos povos, nós não podemos murmurar. Olha só este fruto maravilhoso. Deus disse que Jesus Cristo rasgará os céus e salvará, arrebatará a sua igreja. Agora nós aqui na grande tribulação não podemos desanimar, não podemos esmorecer. Veja as maravilhas, nós profetizamos e catástrofes acontecem. Nós estamos sendo sustentados assim como Elias foi sustentado no deserto. Elias que bebeu água do riacho de Querite, Elias que foi sustentado ali pelos corvos. Deus estará provendo para a igreja no deserto, porque essa igreja estará provando dos bens do mundo vindouro. Só que muitos vão estar murmurando, reclamando, dizendo: não, o sistema da besta é muito mais atrativo, eles têm acesso à internet, eles podem comer, eles podem comprar, eles podem vender. Muitos retrocederão, aqueles que são virgens imprudentes retrocederão, aqueles que são virgens prudentes, que estão dormindo, serão despertos. Nós vemos aqui mais um paralelo. Caleb, aquele que era da tribo de Judá, que representa ali as testemunhas do Senhor. Agora, queridos, vai comigo no capítulo 14. Vai comigo no capítulo 14. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 6, que diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. E mais uma vez, queridos, nós vemos aqui o povo murmurando contra Moisés e Arão, porque eles estavam ali no deserto com medo das aflições naquele período do deserto. Nós não podemos chegar até a terra prometida, porque aquela terra prometida tem muitos gigantes. Nós não aguentamos mais ficar aqui no deserto, e a esperança vai se esvaindo na nossa alma. Nós vemos isso em Apocalipse, quando muitos textos nos mostram que muitos servos do Senhor vão estar dizendo: ai, vai se esvaindo a esperança da nossa alma. Ezequiel nos mostra isso, que a igreja que estiver para receber a ressurreição, antes sofrerá grande aflição, e antes que Deus ressuscite aquele vale de ossos secos, antes que aconteça a ressurreição dos mortos, muitos servos do Senhor vão estar dizendo: eu não aguento, a nossa esperança se esvaiu. Nós não temos esperança. Senhor, o Senhor não vai fazer alguma coisa?
E é exatamente isso. Assim como a igreja, assim como o povo de Israel na antiga aliança murmurou, muitos servos do Senhor vão murmurar no deserto dos povos. Olha o versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Muitos vão sentir falta da terra da escravidão. Ah, na terra da escravidão tinha cebolas. Na terra da escravidão tinha cebolas, tinha alimento. Na terra da escravidão tinha hora para comer. Na terra da escravidão tinha internet. Na terra da escravidão eu tinha o meu carro. Na terra da escravidão eu podia assistir culto online. Quando, na verdade, quando a igreja estiver no deserto, ela não será suprida por nenhum recurso desse mundo. E as duas testemunhas do Senhor, aqueles que representam as duas testemunhas do Senhor, que não vão dormir em nenhum momento, estarão ali mais uma vez com um relatório positivo, porque Deus estará capacitando as testemunhas do Senhor a profetizarem e mostrar os bens do mundo vindouro que essa igreja já está provando. Continua aí no texto. Olha o versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Você sabia que na época em que a igreja estiver no deserto, muitos vão temer pela vida de seus familiares? Muitos vão querer voltar para o sistema do anticristo, para o sistema da besta, por causa de seus familiares? E aqui nós veremos mais uma vez uma palavra de Jesus provando os corações dos servos do Senhor que estarão no deserto dos povos. Será que a igreja de Cristo que estiver no deserto amará mais o seu pai, a sua mãe e os seus filhos do que o próprio Senhor? Muitos serão tentados porque verão diante de seus olhos os seus próprios filhos ali na época do deserto. Versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Você sabia que também na época do deserto, e nós falamos isso em vídeos anteriores, vão surgir líderes que vão estar desviando servos do Senhor para voltar para a terra da escravidão. Rios de engano, falsos profetas, pessoas que vão estar com argumentos filosóficos para tirar as pessoas dizendo: não, Deus não constituiu a sua noiva para sujar as suas vestes. Não, a igreja não, a tribulação não é para a igreja. A igreja, ela foi constituída e será salva. Há poucos dias eu assisti um vídeo de um desses pastores pentecostais famosos dizendo: será que eu estou me preparando? Será que a igreja de Cristo está sendo preparada para se encontrar com o anticristo? Queridos, que argumento filosófico mais pobre! É muito pobre isso. Toda a palavra de Deus nos mostra que ao longo das gerações o povo de Deus foi preparado no deserto. Foi preparado no momento em que esta mulher estava para dar a luz de parto. Para dar a luz, né, ela teve dores de parto, eu misturei as palavras, né? Essa igreja foi preparada tendo dores de parto para dar a luz a um filho. Nós estamos dando a luz, a unção e a maturidade do Senhor sobre as nossas vidas. E toda a palavra de Deus, se nós não usarmos argumentos filosóficos, nós vamos ver que a igreja estará no deserto porque precisa ser preparada para encontrar com seu noivo. Essa igreja será lavada pela água da palavra e com seus atos de justiça no deserto estará preparada e habilitada para vestir o linho finíssimo, porque um grande casamento acontecerá. Agora olha só, continua aí, nós vamos ler o versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Olha que lindo o versículo 6. O versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Vamos ler também o versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos, e a espiar, é terra muitíssimo boa. Você notou aqui, queridos, o relatório positivo apenas de Josué e de Caleb? Eu vou voltar aí o versículo 6 para que fique bem grande aí na sua tela, Josué e Caleb. Quando você olha para o ensino das duas casas de Israel, você sabe muito bem o que representa a tribo de Judá, a qual Caleb pertencia, a tribo de Efraim, a qual Josué pertencia. Nós vamos ver ali o texto chamando ele de Oséias, mas depois Moisés chama ele de Josué.
Quando nós olhamos para o texto bíblico e nós vemos esses dois homens representando as duas tribos que vão constituir as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 12, nós conseguimos testificar a semelhança. Assim como o Israel da antiga aliança, eles passaram pelo deserto depois da saída do Egito no Êxodo, a igreja de Jesus Cristo será enviada ao deserto dos povos. Uma igreja que está sendo preparada, sendo lavada pela água da palavra. Há uma igreja que está sendo preparada na comunhão dos santos e seus atos de justiça entre os santos. Esses atos de justiça que nos amadurecem e nos habilitam a vestir o linho finíssimo. Este linho finíssimo que são as vestes que nos preparam para o grande casamento, porque nós vamos nos tornar uma só carne com o nosso noivo. A igreja de Jesus Cristo será preparada no deserto. E quando nós vemos essas semelhanças, essas sombras, nós percebemos que Deus está preparando um povo habilitado, porque nós provaremos no deserto os bens do mundo vindouro. Tenha vida de oração, vida de meditação na palavra e esteja em comunhão com os santos, porque se você não dormir e ficar acordado e estiver vivo no período em que a igreja estiver no deserto, você poderá provar das maravilhas. O Senhor estará protegendo a igreja das catástrofes que vão acontecer nessa terra, mas a igreja passará por alguns momentos de aflição porque Deus precisa preparar a sua noiva para o grande encontro. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer, você que ficou até o final do vídeo. Quero reforçar a ideia de você nos ajudar financeiramente. Se tornando membro do canal, você pode fazer uma contribuição mensal financeira, uma contribuição pequena, apenas para nos ajudar a manter o canal ativo e quem sabe futuramente melhorar aí as condições de vídeo, as condições de áudio, toda a estrutura do nosso canal. Nos abençoe financeiramente, assim como você tem sido abençoado pelas mensagens do nosso canal. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e eu estou te esperando aqui para as próximas meditações.